Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Esse vídeo que vocês estão começando a assistir aqui agora é um piloto de um formato muito interessante que eu vi em outros segmentos e que eu tô com vontade de testar aqui com vocês. Qual que é a ideia? A ideia é compartilhar com vocês um conteúdo que de alguma maneira chamou a minha atenção ou que eu consumo com recorrência para reagir a esse assunto, tanto ao tema em questão, quanto à opinião da pessoa que está falando sobre um determinado assunto. E para fazer esse teste aqui hoje, eu vou trazer um trecho de um quadro que o Fernando Urich compartilha lá no canal dele todas as sextas-feiras, um quadro que chama Urich Responde. A comunidade dele manda perguntas para ele e ele responde essas perguntas toda sexta-feira. Então eu estou pegando o vídeo dele de 2 semanas atrás, e vou rodar a primeira pergunta que ele recebeu. E aí a gente vai acompanhar a resposta dele juntos. E eu vou opinar sobre a mesma pergunta e vou opinar também sobre a resposta dele, tá? Então, agradecimento especial aí ao Juston, que fez esse frame aqui maravilhoso, pra gente poder fazer esse teste. Então, pra quem não segue o Urich, não deixem de seguir. É um cara muito bom. Foi o cara que fez o vídeo que me fez, no fim das contas, entender o Bitcoin. E é muito bacana poder fazer isso aqui com o conteúdo dele. Inclusive pedir autorização dele para isso. Não sei se o YouTube vai dar algum tipo de strike no meu canal por eu estar compartilhando um trecho de um vídeo de um terceiro. Por isso, esse quadro aqui hoje é um teste. Vamos ver o que acontece. Então, vamos ver essa pergunta que o Urich recebeu lá no canal dele. Vamos ver o que ele respondeu e aí eu vou reagindo a isso, ok? Bora lá. A verdade é que quando um país tem sua relação dívida-PIB superior a 90%, o crescimento de gastos adicionais do governo é menor do que o valor do gasto. Isso significa que a relação dívida-PIB do país aumenta e o crescimento diminui ainda mais, como acontece no Japão, França e Grécia. E se for verdade, por que isso acontece? Ótima pergunta, vamos lá. Deixa eu primeiro só fazer uma breve qualificação aqui na pergunta. Eu discordo com relação ao gasto público gerar crescimento. Então, o gasto público, na avaliação da teoria econômica, embasada pelas ideias dos autores da escola austríaca, o gasto público não está adicionando valor, porque tudo que o gasto público consegue realizar, ele previamente retirou da sociedade via taxação. Ou seja, cobra imposto. Então retira dinheiro, fica com parte do resultado daqueles que geraram valor, e aí pega esse resultado e administra ele, né, e realoca de alguma maneira como eles acham melhor, como se o Estado fosse um bom gestor do dinheiro que ele arrecada, o que não é verdade. Então essa história de que aumenta o gasto público, então melhora o resultado, tem um impacto positivo na economia como um todo, não é verdade, porque antes de ele decidir onde que esse dinheiro vai ser alocado, ele subtraiu de quem gerou valor. Se esse dinheiro não tivesse sido subtraído de quem gerou valor, será que os empresários não teriam devolvido esse dinheiro, esse recurso, através de gastos, ou não teriam realocado através de novos empreendimentos? Então o Estado abstrai valor daqueles que geram valor, então administrando esse recurso. E, na verdade, a gente já sabe, né, historicamente, que o Estado não é um bom gestor de recursos. Então, na melhor das hipóteses, o gasto público ele é um jogo de soma zero. Tudo que ele adiciona, ele precisou subtrair anteriormente. Muito bom então, isso. Não seria uma adição à economia. Mas, sem dúvida que, quando a gente avalia as métricas do PIB, o gasto público no curto prazo aparenta turbinar o PIB e parece que a economia cresce por conta do gasto público. Tem esse efeito na contabilidade das contas nacionais. Mas a questão é que, à medida que um país vai se endividando, e aí não é apenas endividamento público, pode ser endividamento privado também. Quanto mais um país se endivida e quanto mais o crescimento depende de endividamento, menor é o crescimento oriundo daquele endividamento. É a ideia de rendimentos decrescentes. Quanto mais dívida é necessária para crescer a economia, menor o crescimento gerado, ou o ritmo, a taxa de crescimento acaba sendo menor. É o que acontece no Japão, é o que acontece em outros países que você citou também. Então, mais endividamento não vai produzir o mesmo nível de crescimento. Até porque depende bastante da qualidade daquele endividamento, ou melhor, do objetivo daquele financiamento. Para qual finalidade
Tá se endividando com o quê? Tá se endividando para investir em infraestrutura, por exemplo, ou tá se endividando para aumentar o tamanho do Estado? A iniciativa privada ou o governo se endividou. É simplesmente para manter consumo elevado ou então para pagar burocrata e privilégios de políticos? Exato. Se esse é o objetivo do endividamento, não vai gerar um crescimento sustentável e nem retornar para a população em forma de ganhos de produtividade. Então, isso não vai acontecer. Mas se é um investimento mais produtivo para infraestrutura, para financiar fábricas, ampliar a capacidade produtiva da economia, aí esse endividamento pode resultar sim em mais crescimento. Mas hoje em dia a gente sabe que boa parte desse endividamento é para sustentar um Estado falido, que tem muito privilégio, ou um sistema previdenciário que não se sustenta. Isso vale não apenas para o Brasil, como também para outros países do mundo afora. Espero que eu tenha respondido, vamos para a próxima. Sempre responde muito bem, né? Recentemente, super recente, a gente teve a história aí de que o avião do Lula precisou ficar voando sobre o México durante 4 horas para gastar todo o combustível para fazer um pouso de emergência no México, porque supostamente o avião teria apresentado uma pane. E aí a discussão que voltou agora nos noticiários foi sobre a aquisição de um novo avião, né? Isso foi discutido logo que o Lula voltou ao governo. Esse avião que o Lula utiliza hoje foi comprado na primeira gestão dele, porque antes era um avião lá que o Henrique Cardoso utilizava, que diziam que era um ferro velho, um avião que teve problema, inclusive com o vice do Fernando Henrique Cardoso lá na época da gestão dele. Então esse avião que apresentou um problema agora foi adquirido no governo Lula, se eu não estou enganado, corrigida a inflação por algo próximo de 100 milhões de dólares, e agora, em virtude dessa pane aí, voltou o assunto de trocar esse avião também, e o que custaria para os cofres públicos algo entre 70 e 80 milhões de dólares, o que é muito dinheiro, né? Ou seja, o gasto público ele é muito direcionado para esse tipo de coisa, né? Um país que tem problema com segurança, um país que tem problema com educação, um país que tem problema com saúde, soa um pouco desrespeitoso assim, você esbanjar tanto dinheiro para comprar um avião. Por que esses caras talvez não voem eventualmente em voos comerciais, né? Precisa realmente de um avião para um monte de gente viajar junto, para levar mulher, para levar papagaio, para levar periquito? Será que essa não é uma má gestão do dinheiro público, né? O dinheiro público que é isso que o Uri está falando, que foi a abstração do valor gerado pela iniciativa privada. Então, o Estado abstrai valor da iniciativa privada e gestiona esse recurso, e historicamente a gente sabe que o Estado não gestiona bem. Então, muito interessante a resposta dele, essa compreensão de que primeiro o Estado abstrai para depois aplicar esse recurso de alguma maneira. É muito importante, porque muita gente fala muito sobre o Estado crescer a partir de investimentos públicos, mas os investimentos públicos são feitos com dinheiro que foi abstraído da iniciativa privada, e que talvez se tivesse ficado lá nela, teria girado mais, talvez teria feito com que a economia se aquecesse mais uma vez, talvez a iniciativa privada tomasse conta de alguns setores que hoje são, de certa forma, responsabilidade do setor público. Então existe muita discussão a respeito disso, especialmente para aqueles que pensam um pouquinho fora da caixa. Então, excelente a pergunta, excelente a resposta do Uris, como sempre. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, ou seja, trazer alguém falando sobre mercado, né? Claro, sempre de alguma maneira relacionado com o que a gente discute aqui nesse canal todos os dias. Comenta aqui embaixo, sugiram talvez outras reações. Vai ser um prazer a gente testar. Eu vou upar esse vídeo aqui. Vamos ver se o YouTube não vai dar algum strike aqui no meu canal. Se correr tudo bem, se vocês gostarem, a gente volta a fazer, acessando conteúdos de outras pessoas e de temas mais diversificados. Valeu? Então é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem o like. Não deixem de seguir também o Fernando Uris, acompanhar o conteúdo dele, que sempre entrega muito valor. Um abraço a todos.